A paz do Senhor, que Deus abençoe você e toda a sua família. Bom, meus queridos, estamos começando mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre o concerto de Deus com Abraão, com Isaac e com Jacó. É um estudo muito interessante porque nós vamos compreender como começa o concerto de Deus com a nossa humanidade. Amém? Muito bem, peço que você continue, deixe o seu like, vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse intuito de aprender mais do Senhor. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude nessa jornada, em nome de Jesus, aprendendo, lendo a palavra, que possamos meditar nos versículos, ó Deus, citados aqui, que possamos acrescentar em nós o conhecimento com o nosso Deus, o nosso amado Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amigo Espírito Santo. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, e fala comigo, fala com meus queridos irmãos, hoje e sempre. Amém. Muito bem, vamos ao nosso estudo. A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe. O concerto de Deus com Abraão, Isaac e Jacó. Gênesis capítulo 26, 3 e 5 nos relata: Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a toda a semente darei toda essa terra, e confiarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente com as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. A Bíblia descreve o relacionamento entre Deus e o seu povo em termos de pacto ou concerto. Esta palavra aparece pela primeira vez em 6:18 e prossegue até o Novo Testamento, onde Deus fez um novo concerto com a raça humana mediante Jesus Cristo. Quando compreendemos o concerto entre Deus e os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, aprendemos a respeito de como Deus quer que vivamos em nosso relacionamento pactual com Ele. Primeiro, o nome especial de Deus em relação ao concerto, conforme a revelação bíblica, é Jeová, que traduzido significa Senhor. Inerente esse nome pactual está a benignidade de Deus, sua solicitude redentora pela raça humana, sua contínua presença entre o seu povo, o seu propósito de estar em comunhão com os seus e de ser o seu Senhor. O nome Senhor no hebraico Iavé, Javé ou Jeová, Elohim, é o nome genérico de Deus que enfatiza sua grandeza e amor, ao passo que Senhor é o seu nome pessoal, pactual, através do qual ele se revela ao seu próprio povo. Inerentes na revelação do amor de concerto de Deus está a sua amorável benignidade, seu empenho redentor para com a raça humana e sua pronta e fiel presença com o seu povo. Esse nome pessoal aparece em situações nas quais ele é visto em relacionamento direto com o seu povo ou com a natureza.
Quando os termos Senhor Deus aparecem juntos, falam de um Criador onipotente, em concerto amoroso com a raça humana. O termo português Senhor, em referência a Deus, traduz duas palavras bíblicas no hebraico, Jeová e Adonai. Em segundo lugar, a divina e fundamental promessa do concerto é a seguinte: para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. A razão de ser e a realidade do concerto de Deus com Abraão era Deus ser o Deus único de Abraão e de seus descendentes. A promessa de Deus de ter de ser a ti por Deus é a promessa mais grandiosa das Escrituras. É a primeira promessa, a promessa fundamental, na qual se baseiam todas as demais promessas. Significa também que a graça de Deus, seu perdão, promessas, proteção, orientação, bondade, ajuda e bênção são dadas aos seus com amor. Todos os crentes herdam essa promessa mediante sua fé em Cristo Jesus. Como lemos em Gálatas 3,16, que fala assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas com uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Desta promessa dependem todas as demais integrantes do concerto. Significa que Deus se compromete firmemente com o seu povo, fiel a ser o seu Deus, e que, por amor, Ele concede graça, proteção, bondade e bênção. Como você pode depois conferir na sua leitura bíblica, em Jeremias no capítulo 11, 4, Jeremias 24, 7, Jeremias 30, 22, Jeremias 32, 38 e Ezequiel 11, 20 e Zacarias 8, 8. Confira esses versículos para acrescentar o entendimento em relação à promessa de Deus e o seu pacto com o seu povo. Em terceiro lugar, o alvo supremo do concerto entre Deus e a raça humana era salvar não somente uma nação, no caso Israel, mas a totalidade da raça humana. No caso de Abraão, Deus já lhe prometera que nele todas as nações da terra seriam benditas. Você pode conferir no capítulo 2, 3, no capítulo 18, 18, no capítulo 22, 18, no capítulo 26, 4 do próprio livro de Gênesis. Deus estendeu a sua graça pactual à nação de Israel, a fim de que essa fosse para a luz dos gentios. Isso cumpriu-se mediante a vinda do Senhor Jesus Cristo como Redentor, quando então os cristãos começaram a levar a mensagem do Evangelho por todo o mundo. Como podemos conferir em Lucas 2:32, Atos 13, 46 e 47 e Gálatas 3, 8, 14. Em quarto lugar, nos diversos concertos que Deus fez com o ser humano através das Escrituras, há dois princípios atuantes. Vejamos. Primeiro,
Era somente Deus quem estabelecia as promessas e condições do seu conserto. E em segundo, cabia ao ser humano aceitar por fé, obediente a essas promessas e condições. Em certos casos, Deus estabeleceu com muita antecipação as promessas e responsabilidades de ambas as partes. Em tempo algum, porém, o povo conseguiu, junto a Deus, alterar as condições dos concertos para beneficiar-se. Muito bem, nesse primeiro tópico, nós entendemos que a natureza do concerto de Deus com a humanidade, basicamente com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente para eles, mas a partir deles e da sua descendência, a nação de Israel, todas as demais nações e povos, era para conhecer e ver que há um só Deus, um só Criador, um só Senhor, de tudo e de todos. Amém? Bom, este foi o nosso primeiro tópico, a natureza do concerto. O próximo tópico que nós vamos estar produzindo aqui é o concerto de Deus com Abraão. Amém. Se você ficou até aqui conosco, meu querido, deixe o seu like, não esqueça de compartilhar este vídeo. Lembrando que todos os dias às 6h45 nós temos a nossa oração da manhã falando com Deus, um versículo para edificar a sua vida. Compartilhe, curta, se inscreva em nosso canal, ajude-nos a levar o Evangelho para outras pessoas. E assim nós estaremos cumprindo o ID de Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe, estaremos aqui orando. Não esqueça, deixa lá nos comentários o seu pedido de oração, a sua pergunta. Isso pode trazer para nós o entendimento de que você quer aprender mais e vamos estar buscando mais conteúdos, orando ao Senhor para que Ele nos ajude a estar te ajudando nas Escrituras. Amém? Deus te abençoe.